E lá estava eu, mais uma vez, procrastinando no YouTube, ao invés de continuar minha leitura diária e fazer minhas coisinhas, até que eu me reparei novamente com aquela coisinha, sabe? Aquela tendência de, BUM! Homens performáticos! Mas, como esses tipos de trends que são nativas do berço abismal e chorumesco de vídeos curtos não são muito bem a minha praia, eu decidi ignorar mais uma vez esse tema, já que pra mim não passar de mera forma das pessoas de, como sempre, aplicarem morfina mental e criarem fantasias em suas cabeças pra assim se esquecerem o quão pesado o fardo de existir é. Mas aí a última pessoa que eu esperaria fazer um vídeo relacionado a isso... bem, fez um vídeo sobre. E quando eu vi que até a Gabrita Off resolveu falar sobre isso, eu sentei na minha cadeira, respirei fundo e calmamente pensei: puta que pariu, eu devo ser um desses homens performáticos, então eu tô fudido, fudeu. E, como eu imaginava, eu não fazia parte dessa categorização em nenhum sentido. Na verdade, essa categorização consiste em homens tentando dar uma de mega progressistas, que estão sempre preocupados com as causas ambientais, raciais, feministas e tudo e qualquer coisa que tu pode botar um AIS ou um ISTAS no final. E é sempre com o objetivo de pegar mulher. E, antes de mais nada, eu inclusive agradeço a Gabrita pela explicação, porque eu sou completamente um cara das cavernas, não tenho nem TikTok nem nada. Mas enfim, como todo ser humano são, eu me senti aliviado ao saber que não faço parte dessa comunidade, em muitas aspas. Por mais que, sinceramente, desde que eu parei de ser, bem, otaku, eu nunca mais me senti categorizado em algum grupo social e nem nada do tipo. Eu nunca me senti identificado. Mas aí eu tomei conta de que, mesmo ignorando todas essas merdas e não me identificando com absolutamente nada, eu ainda fiquei aliviado em saber que eu não era um homem performático. Então eu comecei a reparar que existe uma espécie de desejo incessante por parte das pessoas em categorizar tudo e a todos e a qualquer coisa que incomode elas ou que seja minimamente diferente. E aí a gente entra em uma parte de categorias. Sim, tem categorias para tipos de pessoas que vão pra academia, categorias de tipo de leitores e categoria para estudante, por aí vai, cara. É um universo afora isso aqui, tá ligado? Quando eu percebi tudo isso, eu fiquei com uma única dúvida. Por quê? Por que de tantas divisões que complicam ainda mais as coisas? Por que as pessoas ainda tentam criar todas essas limitações para si próprias? E eu achei isso muito estranho e resolvi ir mais a fundo sobre isso. Pois então, porque as pessoas, por mais diferentes que elas sejam, que eternamente e internamente irão se detestar e em seguida matar uns aos outros se não for controle, ainda por cima criam mais limitações para si próprias, talvez por mera diversão? De fato, era muito engraçado pros outros zoar o aluno quietão. Até que ele mandou uma mensagem dizendo pra não ir pra escola naquela quarta-feira. Ele nunca mais falou comigo, muito estranho. Mas enfim, o ponto é que parece que conhecemos mais categorias de pessoas e comunidades do que os próprios integrantes dela em si. É quase como quisesse reduzir as nuances e complexidades dos outros para que possamos manobrar o problema do diferente de forma que o nosso cérebro não perca tempo com o que nossos instintos sociais consideram futilidade, para focarmos no trio essencial de sempre: água, comida e sexo. Mas, mesmo assim, somos considerados os seres que vivem de pura social. De tão social que somos, temos que criar limites sociais para que possamos focar em nossos próprios mundinhos sociais sem sentir preocupação ou até mesmo medo daquele outro mundinho social. Percebem? Eu e você e todo mundo que tu conhece e vai conhecer já categorizaram alguém ou alguma comunidade sem saber absolutamente nada sobre. Beleza. A gente entende que desde o início dos tempos fazemos isso por autopreservação. Mas até agora, com a porra da internet e todo o conhecimento já registrado pela humanidade em mãos, caramba, meu, sinceramente, tu não é mais um camponês inglês em 1315 comendo batatas no tijolo de madeira enquanto ouve sermão do senhor feudal. Mas é claro que essa questão de impor estereótipos em desconhecidos é muito mais profunda do que meros instintos evolucionários. Tem toda a implicação paternal também, na qual as definições já são ensinadas desde cedo quando somos crianças, onde não possuímos nenhum meio argumentativo ou moral para discordar, e a gente só aceita, porque a gente não sabe como rejeitar algo. E devido à plasticidade do cérebro durante essa idade, tudo o que é ensinado é mantido com muita facilidade, inclusive medos e traumas que carregamos até hoje. E quando tentamos limpar esses preconceitos, é como tentar remover um carvalho ancião da terra, enraizado ao solo de tal forma que sua emoção parece impossível, algo tão interno dentro de nós, e nós mesmos temos vergonha de admitir que a gente tem isso ainda, mas tá lá, escondido, apenas esperando o momento para discretamente ter seu efeito. Mas isso não muda o fato da existência de um motivo maior para fazermos isso, algo muito maior que medos ou ensinamentos paternos. É algo tão ancestral e presente em cada espírito que nós damos, que cada célula do nosso corpo literalmente trabalha para que essa motivação seja atendida, apesar de completamente ilusória. E essa resposta é muito simples: controle.
E é isso aí mesmo, sem mais e nem menos. O simples desejo possui o controle sobre absolutamente tudo. E quando algo ameaça o fator controle de alguma massa, essa massa definitivamente vai criar alguma ferramenta moral ou social para que a mesma ainda possa existir sem interferências externas, ou seja, os esquisitões que foram assim considerados esquisitões. E do outro lado, aqueles que são categorizados e rotulados são reduzidos em meras anomalias sociais, e não poderia ser mais irônico e hipócrita sem o fato de que a sociedade justifica a existência das anomalias, com muitas aspas, porque supostamente essas pessoas decidiram ser assim, sendo que quem ergueu a categorização e usa a orientação moral foi a própria sociedade em si. Ela mesma criou seus próprios demônios que não são demônios. E o mais bizarro disso tudo é como a humanidade sempre, desde seus tempos primitivos, tentava obter um controle total sobre a existência. Por mais que o ato de existir seja incerto e totalmente instável, coisa que vários pensadores em inúmeras regiões já comprovaram quão fútil é a busca pelo controle do universo, sendo mais uma das diversas e incontáveis fantasias carnais que tentam fazer os homens se sentirem como deuses poderosos e imparáveis. E isso é uma realidade em um mundo onde o tempo não perdoa nada em ninguém. O ar vai desaparecer, o sol vai explodir, ou seja, nada é eterno, e nós, em nossa futilidade, tentamos ser eternos, sendo que nem o material é eterno. E apenas uma pausa aqui para comentar como eu acho incrível com um tema que pode começar com um simples mas por que isso é cringe e aquilo é estigma? Consegue alcançar níveis que beiram o debate entre o bem e o mal e a futilidade dos seres humanos, cara. Já que eu toquei no assunto sobre o que o homem deseja controlar, eu vou dividir entre humanas e naturais, tá bom? Humanas sendo pessoas e naturais sendo a natureza, beleza? Bom, como é de se imaginar, é muito mais fácil controlar as humanas, pessoas, do que as naturais, coisa que a gente só tá fazendo agora com tecnologias recentes como chuva artificial e coisa do tipo. Mas com as pessoas é diferente. Parece que somos naturalmente aptos a sermos manipulados, a sermos dominados pela maioria, ou melhor, por aquele que comanda a maioria, o elegido para ser o ícone do sistema que previne toda a sociedade da falta de controle e, claramente, do medo, o medo de perder o controle sobre tudo. E, vamos ser sinceros, eu não vou entrar em detalhes sobre como líderes messiânicos erguidos pelas massas nunca são uma boa ideia, pois eu acredito que tu já sabe o motivo, né? E pior de tudo é quando as categorizações atingem não necessariamente a forma como alguém se comunica, se veste ou algo que simplesmente gosta, mas também demoniza seus próprios valores e moralidades por simplesmente não se enquadrar com os rótulos e sistemas de controles vigentes impostos. Um mano que eu curto bastante é o Príncipe Mítico, diretamente do romance russo O Idiota, do Tio Dosto, no qual todos ridicularizam e menosprezam o príncipe por ser verdadeiramente puro e bondoso em um ambiente cheio de pessoas interesseiras e pútridas. Mas a real tragédia de tudo é que o Mítico sabe, ele tem consciência dessa natureza corrompida da sociedade, sendo muito observador com tudo em sua volta, ou seja, ele sente, ele é consciente da maldade que sofre os outros, porém seus valores são tão fortes que o faz ser incorruptível perante o mundo. Ele apenas tanca toda essa humilhação social até o fim. Sério, mano, tem uma parte que ele é retratado descaradamente como um mascote pra entreter os outros nobres em uma festa, cara. É só muito triste. E é mais triste ainda perceber que talvez, enquanto tu esteja vendo esse vídeo, alguma criança de escola tá sofrendo incenso com isso, algum trabalhador CLT sendo humilhado pelos colegas por não se adequar à cultura da pobreza menor, ou até mesmo um simples universitário em faculdades públicas que só quer estudar em paz, tendo que fingir personalidade pra um bando de idolatras juvenis que não fazem nada a não ser atrapalhar os outros, cara. E o que quero dizer é que em todo lugar sempre haverá um Mítico, ou, no fim das contas, talvez tu seja, de acordo com a nossa infame sociedade, o próprio Mítico do lugar, sofrendo dolorosamente por uma culpa que não existe e nunca existiu. Mas, talvez está o que possamos fazer para lidar com isso. Tá. Depois de tudo que eu falei, tu pode estar se perguntando qual seria a solução milagrosa da vez para resolver essa merda de problema. Pois se analisarmos aqui, normalmente em uma reação direta contra a categorização, ou melhor, contra a própria sociedade em si, vai acontecer duas coisas. Ou tu vai acabar sendo preso por fazer coisas, ou tu vai adquirir um lote de terra e viver uma vida de solitude no interior do sul de Santa Catarina. Bate! O que, não vou mentir, é bem tentador essa última opção. Mas nenhum de nós quer fugir pro cafundó de Judas e se trancar no quarto despejando sua raiva pela sociedade com pessoas ainda mais piores, ou simplesmente aceitar tudo isso, dizendo pra nós mesmos que a vida é assim e o que é importante é focarmos e amarmos a nós mesmos.
autoestima, o que realmente é a única verdade no caso, mas isso ainda não resolve o maldito problema da categorização. E creio que se tornar um ativista sobre a situação não vai adiantar em porra nenhuma. É capaz até de, se depender da mentalidade do brasileiro médio, aumentar ainda mais o preconceito, coisa que já não é incomum por aqui com as cotas raciais e coisas do tipo. E é justamente isso que se percebe quando você analisa a trajetória de Michigan. Tu percebe que era ele contra o mundo, ou melhor, o mundo contra ele. E aí é que está, ele encarou tudo sozinho, absolutamente sem ninguém que realmente fosse seu amigo, e não mais um parasita social que queria apenas se entreter com ele, com a própria desgraça do cara. Ninguém conhecia ele de fato, ninguém pelo menos entendia ele. Agora o que eu vou falar é provavelmente a coisa mais absurda e real que vocês vão ouvir na parte desse vídeo, mas eu tenho que falar. Vai soar utópico e é até impossível para muitos, pois como eu havia explicado antes, atravessar a barreira de crenças é mentalmente desafiador e socialmente arriscado, levando em conta como a nossa sociedade age. Mas a única forma de conseguirmos desafiar esse ciclo de categorização infinita é se conectando melhor com os outros, suspendendo as nossas crenças por um breve período de tempo, apenas para compreendermos o outro. Apenas isso. Tá, eu sei que é foda interagir com aqueles que achamos ser esquisitões ou esquisitonas, mas a ideia consiste em justamente conhecer pelo menos o mínimo das comunidades para não sermos mais dependentes dos preceitos dos outros, do julgamento de outras pessoas. Mas aí o julgamento vai ser todo seu. Tu decide se de fato aqueles indivíduos são uma ameaça, uma vez explicado, ou se são só carinhas tentando viver em paz da maneira deles, por mais esquisita que seja. E não quero que fique pensando que digo isso para dar uma de que essas comunidades pessoas são uns coitadinhos, vítimas incompreendidas da sociedade e de seu capitalismo irrevereável, ou alguma merda do tipo. Não é nada disso. Sendo que muitas vezes, próprios caras eles seguem certos estilos de vida por escolha própria, tendo plena consciência de seguir esse caminho. Mas sim, para podermos ser mais livres e menos contagiados pelos nossos instintos ou por massas de ignorantes, para podermos decidir quem está certo ou errado e assim sermos genuinamente gentis com os outros. Expressar pura gentileza no mundo sem influências externas, pois o que nos sobra é sermos gentis uns com os outros nesse mundo, cara. Não vai ter mais nada depois disso, então o que a gente tem que fazer é ser gentil. E já no fim das contas, apesar dos medos e instintos sociais depreciativos, nós somos deuses dentro de cristais de cristal, apenas aguardando a eternidade, onde estaremos genuinamente livres de desejos que nos estará apenas criar e criar. Opa, eu termino minha reflexão sobre esse tema, que sinceramente não esperava que se desdobraria para outros tópicos ainda mais profundos e complexos, tanto que a produção desse vídeo foi totalmente aleatória. Eu já tava com outro tema em produção, até que essa sensação bizarra de alívio por não ser um homem performático me pegou de surpresa e achei que seria interessante entender o motivo desse alívio. E enfim, tudo culminou com o vídeo que vocês acabaram de ver agora. E sinceramente espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo, algo mais reflexivo, mais filosófico, espiritual, talvez. Acho que paira nesse tema. E se tiver interesse em mais coisas desse calibre, pode se inscrever aí, tá? Pra acompanhar meus próximos absurdos. Desejo a todos um ótimo dia, noite, que seja, e até breve.